Olá, gente linda, maravilhosa, inteligente, empreendedora deste canal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um vídeo que é um bate-papo, a respeito da minha profissão, da minha atuação e de como a governança corporativa pode ajudar a tua empresa, a minha e a de todo mundo a ser melhor. As pessoas sempre me perguntam o que eu faço, o que é a governança corporativa, e eu explico isso normalmente em termos técnicos, explicando como que funciona, quais os princípios e tudo mais, mas eu tenho notado que isso não é suficiente para que as pessoas entendam na prática como que é. Então hoje eu quero fazer um vídeo tentando explicar mais ou menos na prática quando o empresário, o gestor, o empreendedor, esse pessoal guerreiro do nosso Brasil vai implementar na sua empresa, como que funciona e o que ele tem que fazer. Então, como sempre, tá aqui a minha lista, meu manuscrito, para pontuar aqui as coisas mais importantes que eu acho, para eu não me perder e tal, e tentar explicar para vocês. Então, como eu já disse, muito do questionamento é o que eu faço e o que é a governança corporativa. Como que a governança corporativa vai me ajudar? No Facebook eu recebi uma pergunta assim, o que é o teu trabalho? E aí eu fiz um textão explicando lá para ele e tal, mais ou menos o que aconteceria e tudo, mas eu não sei se às vezes a pessoa é capaz de compreender. Então, em nome disso, eu vou fazer esse vídeo para tentar explicar de uma forma mais simples ou mais próxima da realidade. Então, vamos lá. Tudo na administração de uma empresa é sobre pessoas. Todas as coisas, todos os acontecimentos, tudo que é necessário fazer para o melhor desenvolvimento dessa empresa é sobre pessoas. Isso quer dizer o quê? Que se você não tem paciência com pessoas, se você não sabe lidar ou se você não tem interesse, é melhor você fechar. E eu digo tudo, quando eu digo tudo, é tudo mesmo, porque o teu cliente é uma pessoa, o teu funcionário é uma pessoa, o teu distribuidor é uma pessoa, o teu fornecedor é uma pessoa, então é basicamente sobre pessoas que a gente fala quando a gente fala de gestão de qualquer empresa. Então, quando a gente fala em governança corporativa, e aí mais uma vez eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que eu falo em governança corporativa para pequenas empresas, no máximo médias empresas, porque é trazendo todos os conceitos que são aplicáveis a empresas grandes e que, mais uma vez eu digo, essas empresas têm condições de pagar por esse trabalho de uma forma muito completa, né, com a pessoa, um profissional que vai entrar lá com uma equipe ou várias equipes e transformar tudo com o intuito principal de colocar essa empresa na Bolsa de Valores, então abrir as ações para a Bolsa de Valores. O que a gente tenta fazer aqui, que a gente consegue fazer aqui, é trazer todas essas questões, essas soluções e colocar dentro de uma pequena empresa, de uma microempresa e tornar ela muito lucrativa e fazer com que ela ande sozinha. Então, onde eu gosto de começar? Fazendo a análise de todas as relações envolvidas nessa empresa e regularizar todas essas relações, inclusive entre a família e os sócios. Então a gente vai fazer o quê? Botar no papel tudo que a gente quer que seja feito, como a gente quer que seja feito, quem a gente quer que participe, ou seja, dos membros da família, todas as pessoas que tem relação direta ou indireta com essa empresa, qual o papel dela, como ela vai receber, se ela tiver direito a receber, tudo isso então a gente vai pré-estabelecer, colocar num documento, fazer acordos e tudo isso para que essa parte da relação dos donos, dos familiares, ela fique muito bem acertada. Em segundo lugar, a gente precisa mesmo deixar claras todas as funções dentro da empresa. E o que eu digo é deixar claras? Às vezes, o funcionário está trabalhando e não sabe o que ele está fazendo ali. Às vezes, um funcionário tem um desempenho ruim, um desempenho médio ou um desempenho ok, mas ele poderia ser muito melhor, ele poderia dar muito mais de si para a empresa, agregar muito mais, né, ser muito mais valoroso, mas é um funcionário que ele está ali e ele não sabe o que ele está fazendo ali dentro. É uma pessoa que não sabe se está acertando, se está errando, qual que é a sua função. Então, isso é muito importante, o funcionário sabe muito claramente qual a função dele. E, além disso,
caso, nessa parte aqui, devo esclarecer que os donos também devem saber muito bem as suas funções. Porque eu vou fazer um parênteses e depois vou continuar com esse assunto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem muitos donos de empresas, ou gestores, ou líderes de equipe, que eles não sabem qual a função deles. Eles acham que eles têm que estar o tempo todo fiscalizando de cima, de perto, e muitas vezes realizando a função dos seus liderados. E isso é um problema gigantesco, um problema horrível, né? Não é difícil de consertar, mas basicamente você tem que mostrar para esse líder qual é a função dele de verdade. É o caso, por exemplo, que eu já dei em alguns outros vídeos, que acontece muito, vocês podem achar que não, mas você chega na empresa e o dono, que deveria estar pensando em gestão, em solução, em investimento, em estratégia, você entra na empresa e ele tá ali no caixa, porque ele não confia no funcionário dele que tá no caixa. E essa falta de confiança no funcionário que tá no caixa, vocês concordam comigo que tem muitas outras formas de resolver, né? Não é o dono da empresa que deveria estar pensando no crescimento, né? Em várias outras coisas, ele tá ali atendendo no caixa da empresa, emitindo nota, fiscalizando o depósito, que a empresa vai ir para frente, né? Então, muito pelo contrário. Se cada um dentro da empresa exercer com maestria e com consciência a sua função, com certeza é isso que vai fazer a empresa ir mais adiante. É importante eu dizer que todas essas mudanças que a gente implementa de cima para baixo, elas não são mágicas, né? O principal fundamento de tudo isso, a base fundadora, é o comprometimento dos gestores, né? Então, se os gestores não estão abertos a essa transformação, o que não faz o menor sentido, porque quando se pensa em governança corporativa ou em contratar um profissional como eu, parte-se do princípio que o gestor é o principal interessado e, portanto, ele será o principal comprometido. Não acontece sempre, né? Muitas vezes você tem que passar periodicamente convencendo um gestor de que ele precisa sim seguir orientações, que às vezes a conduta que ele acha que tá ok, na verdade não tá ok assim, e muitas vezes ele é o responsável pela própria falência e ruína. Então, não é mágica, é difícil, demanda trabalho, demanda transformação, né? Demanda comprometimento, mas é completamente possível e vai por mim. Uma vez implementadas essas medidas, né, que eu venho aqui pregando e tal, você vai passar a ter muito mais paz e sossego dentro da sua empresa. Partindo do princípio de que os gestores estão comprometidos, a gente começa essa mudança de cima para baixo. Partindo do exemplo, né, que o exemplo arrasta, a gente começa a fazer uma transformação de cima para baixo, trazendo as novas condutas e as novas medidas, o novo método de trabalho, a forma como as coisas serão de agora para frente. E a gente traz essas abordagens em vários caminhos, né? Em várias áreas de atuação, em vários setores da empresa. Isso é muito importante de dizer, porque, como já falei, não existe mágica e a gente pode encontrar, lógico, depois de uma análise muito profunda de cada empresa, a gente encontra particularidades, mas assim, basicamente, desde o início, é bem comum que a maioria das empresas tenham os mesmos problemas. Não são todas, né? Não é uma regra, não tem um script formalizado, mas a maioria das empresas a gente encontra os pontos que eu vou dizer aqui agora. Muitas empresas têm desperdícios e têm custos desnecessários com várias coisas, então a gente começa atacando esses desperdícios e tentando diminuir esses custos. Então, quando a gente diminui os custos, automaticamente, obviamente, que o lucro da empresa aumenta. Então, se é uma empresa que está ali afogada, quando você começa a diminuir esses custos, automaticamente ela já começa a ter ali uma folga, né? O dono da empresa principalmente começa a sentir uma folga, porque acaba sobrando um pouquinho de dinheiro ou às vezes deixando de faltar um pouquinho de dinheiro, né? Então isso já faz com que ele já sinta ali uma pequena diferença dentro de todo esse contexto de caos que a gente acaba encontrando muitas vezes. E às vezes a pessoa me escuta falando, vamos procurar aonde tem ali desperdícios ou custos desnecessários, e a pessoa fala pra mim, não tem custo, eu já olhei tudo. E aí você vai bem procurar
pouquinho ali você percebe que sim, tem. Muitas vezes envolve acabar com alguns privilégios de alguns funcionários ou de alguns gestores, mas isso faz uma diferença enorme. E quando você coloca na ponta do lápis e apresenta, né, para o gestor, ele fala, nossa, verdade, estava saindo mesmo esse custo, né? Então, normalmente o empreendedor, ele tem uma cabeça muito prática. É diferente da minha. Eu penso em vários sentidos, em várias coisas, pondero muitas coisas, se fizer assim, se fizer assado, mas o gestor não. Na maioria das vezes, uma vez que você mostra o cálculo, ele costuma entender. Tô perdendo dinheiro, poxa, assim não dá para continuar. Então, atacar os custos, o primeiro passo. Simultaneamente, a gente vai gerir e reestruturar funções. Isso a gente faz analisando os funcionários, né? Então, às vezes um funcionário cumula 2, 3 funções, não consegue dar conta daquilo tudo. Ou às vezes ele tem uma função que ele acaba ocupando ali 1, 2 horas do dia e no restante do dia ele acaba ficando sem fazer nada porque não tem o que fazer. Por exemplo, algumas empresas que trabalham com pedido, né, com venda externa. Então, muitas vezes o pedido demora o dia todo para cair e o funcionário que trabalha ali no faturamento, na emissão desses pedidos, ele trabalha nas 2 últimas horas do dia. No restante do dia ele não tá fazendo nada, não tá acompanhando venda, e isso acaba sendo um desperdício também para a empresa. Então, lógico, analisando cada empresa, cada função, a gente vê ali uma possibilidade de realocação, de reformulação de como os pedidos são feitos, né? Às vezes mudando ali uma coisinha ou outra já tem uma otimização do trabalho desse funcionário, entre outras coisas, né? Então demanda uma análise profunda de todos os cargos, de todas as funções para a gente chegar nessa solução. Além disso, a gente vai oficializar e procedimentalizar todas as funções. Tudo que acontece na empresa, a gente vai ter uma forma estabelecida e de conhecimento de todos de como é feito. Então, a função da contabilidade dentro da empresa, ela tem essas e essas e essas funções e elas são realizadas dessa forma. Lógico, mais uma vez, cada empresa é uma empresa, tem um sistema e tudo isso. Então, de todas as funções dentro da empresa, a gente vai fazer isso com todos os funcionários. Isso é importante porque quando a gente começa essas transformações dentro de qualquer empresa, é comum que muitos funcionários não queiram aderir. Às vezes, funcionários que estão lá há 15, 20 anos, quando começa essa transformação, o funcionário se sente desconfortável, não se adapta. Isso demanda que, ou na maioria das vezes, o que eu vejo é que o funcionário pede demissão. Mas assim, às vezes demanda que o gestor o demita, porque ele não vai se adequar às novas regras e tudo isso. Então, assim, é necessário que outro funcionário possa aprender essa função da maneira como já foi estabelecido. Então, é importante que tenha ali, nem que seja uma cartilha de todas as funções de cada setor, como é feito tudo, para que possa ser passado para um novo funcionário, ou para que na falta desse, por doença, ou por qualquer outro motivo, férias, né, todo mundo tem direito, afinal, que algum outro funcionário possa assumir essa função. Então, é muito importante que todas as pessoas possam ter pelo menos acesso a como essas funções são realizadas. E muito importante também é o estabelecimento de regras claras para funções e condutas dos funcionários. Então, a partir de agora, nós vamos realizar as tarefas assim e assim, teremos esse código de conduta, aqui está escrito tudo que pode, tudo que não pode ser feito, como deve ser feito, e isso é um fundamento, né, digamos que dá um apoio para que caso o funcionário não queira cumprir as funções, as novas funções, ou as novas regras, né, ali já hajam sanções e punições, ou enfim, advertência, né, tudo que a gente trabalha ali com a gerência dos funcionários, né, para que eles tenham regras claras e possam seguir, ou em caso de não seguir, que haja punições, e muito importante, punições iguais para todos, né, na medida ali da sua desobediência, digamos, porque também não adianta usar pesos diferentes para mesmas medidas, né, e o funcionário continuar trabalhando perdido. E muito importante também, dentro de tudo isso que a gente já falou, é o treinamento desses funcionários, porque não adianta nada você ter código de conduta, você ter cartilha de como os funcionários devem trabalhar, oficializar todos os procedimentos e o funcionário não ter conhecimento de nada disso. Então você vai mostrar para o funcionário que a partir de agora acontece assim,
com treinamentos periódicos para relembrar todas as coisas, as inovações do setor, cada nova entrada de funcionário, que todo esse treinamento seja passado para ele, mas vai ficar evidenciado a seguir quando eu vou falar para vocês a respeito de delegar funções. Mais uma vez eu digo, vai ter problema, não vai ser todo mundo que vai aderir, as pessoas às vezes não vão ficar contentes, às vezes elas estão acostumadas a trabalhar da mesma forma há muitos anos, então você escuta aquelas frases, eu fiz assim até agora e deu certo, por que que eu vou mudar, né? Enfim, várias coisas. Ou então eu já escutei também, chegou essa mulher aí, agora ela quer mandar aqui, pegou o bonde andando, quer sentar na janela. Acontece também, assim, não é a intenção, toda a transição a gente busca fazer da forma mais tranquila, mais agradável possível, ouvindo a todos, né? Tem um vídeo meu aqui do Código de Conduta, onde eu falo que é muito importante ouvir os funcionários quando a gente vai fazer o código de conduta, o código de ética, e principalmente também quando vai padronizar todos os procedimentos. É muito importante ouvi-los, porque é eles quem sabem, né, de suas funções e do seu setor. Então, assim, mas vai ter gente que vai se opor, vai ter gente que várias coisas. E a gente também tem que estar preparado para isso, porque faz parte de toda mudança. Nem todo mundo aceita, mas demissão também tá aí para isso, né, gente? Acontece. Se você não quer se adequar, são melhorias tanto para os funcionários, segurança para todos, para os gestores, os donos, para os funcionários. Então, se a pessoa não quer se adequar, muitas vezes acontece sim de ter demissões, ou muitas vezes, a maioria das vezes, o funcionário pede demissão, não quer participar mesmo ali das melhorias, das mudanças, ele já pede demissão. Mas assim, o que eu quero dizer, não é fácil. Como toda mudança, demanda empenho, demanda trabalho. É isso que eu quero deixar aqui bem claro. Não existe mágica, nada é mágica. E apesar de haver essa ferramenta disponível, né, que é a demissão, digamos, fazendo uma piada, gente, não é legal demitir ninguém, não é legal ser demitido. Então, toda vez que a gente puder ter oportunidade de participar de melhorias, é importante que a gente participe. Eu trabalho com uma política de que as pessoas não são substituíveis, as suas funções sim, mas encontro em muitas empresas a desvalorização dos funcionários a ponto de dizer que igual a você eu contrato outro para fazer o que você faz, qualquer pessoa faz. E essa não é uma política adequada, não agrega, não faz o funcionário trabalhar feliz, né? E um funcionário que trabalha feliz, ele trabalha muito melhor, é muito melhor para a empresa, para as pessoas ao seu redor. Então, essa política de que todas as pessoas são substituíveis, eu não concordo. A função, sim, ela é substituível, mas a pessoa não. Cada pessoa tem uma forma de realizar a função, cada pessoa tem um jeito, tem características, né, inerentes ao seu trabalho, à sua personalidade, que são diferentes. Então não me diga em substituição de pessoas, e sim de funções, e fica a dica. Outra ferramenta muito importante quando a gente começa a implementar a governança, e logicamente depois de feitas todas essas coisas que eu já falei aqui, né? Aí, quando você conseguir esse primeiro passo, e isso acontece num prazo curto, não é um prazo longo, você vai começar a notar que os funcionários aderindo às novas regras e condutas, tendo clareza das suas funções, você vai começar a poder fazer uma coisa que você não conseguia antes, que é delegar funções, delegar serviços, sem ter aquela preocupação, aquela neura, né, de se vai ser feito, se não vai ser feito, né, porque isso muitas vezes é o pesadelo dos empreendedores. Não posso fazer porque ninguém vai fazer igual. Enfim, várias neuras que a gente vai tendo. Eu me ausentei um pouco, deleguei tal função, voltei, tava tudo pior do que quando eu saí. E essa não é mesmo a intenção. Mas você pode ter certeza que se você é consultor, implementar essas medidas, e você, gestor da empresa, acatar essas medidas, né, fomentar ali que elas sejam aplicadas, você vai poder sair, delegar funções, viajar, tirar umas férias, e as coisas vão estar sendo feitas de maneira adequada. Se por acaso, quando dessa delegação você notar que de fato você ainda não tem funcionários suficientemente capacitados para realizar as funções que você precisa, então você tem que pensar num processo seletivo mais rigoroso, num processo seletivo onde você expõe as características que você precisa, de fato, né, faça realmente entrevista, prova de conhecimento, se for o caso, para que você tenha um profissional mais qualificado e uma pessoa comprometida com a tua empresa,
para que sim ela esteja apta, né, este liderado esteja apto a receber as funções que lhe são delegadas. Delegar é um recurso incrível, ele proporciona que o gestor tenha mais tranquilidade, uma folga para pensar nas melhorias, nas inovações, em novos investimentos, no mercado, nas tendências de mercado, tudo isso que você deve fazer, né, com calma e preparar os seus funcionários para que isso seja feito. Não adianta você do nada pegar e começar a mandar todo mundo fazer um monte de coisa, esse funcionário não estar capacitado para fazer isso e nem ter comprometimento. Então, quando você quer começar a ter paz, você vai ter um pouco mais de trabalho. Você vai preparar este terreno para que a sua empresa comece a andar sozinha, né? Para que os funcionários comecem a realizar as suas funções independentemente da sua presença, e aí sim você vai notar que vai te sobrar um tempo e isso vai ser sensacional. A paz que isso traz, né? A sensação de vitória, a sensação de que as coisas andam é maravilhosa. Você não vai se arrepender. O consultor que te atender vai ficar muito feliz. Você, consultor, com certeza vai se sentir orgulhoso de ter conseguido aplicar todas essas medidas e ter feito com que o empresário tenha um pouco mais de sucesso e um pouco mais de paz, que é o mais importante. Eu acho que é isso, né? Acabei deixando esse vídeo mais longo do que eu gostaria, mas eu espero ter conseguido responder, explicar um pouco melhor o que acontece, como é. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue no Instagram, se inscreve aqui nesse canal e fica por aqui que vai ter mais.